E um dia o pastor pregou uma mensagem tão linda, irmãos. Ele pregou sobre um diamante. Um diamante. Ele falou sobre o que é um diamante. E aí ele disse que os diamantes estão no meio da terra, e aí aquelas pessoas especialistas pegam, depois de muito trabalho, tiram o diamante, levam para um lugar especializado e lapidam o diamante. E eu me lembro como hoje, o pastor Orfeu, que foi aquele homem que me desceu nas águas, meu primeiro pastor, aquele homem que me ensinou muito, que eu aprendi a amá-lo demais, demais. Um homem de Deus assim, de um calibre magnífico. E ele dizia assim: imagine então a lima passando no diamante. E o diamante dizia: ai, está doendo, deixa essa crosta aqui, Senhor. E ele ilustrava dessa forma, era um culto com poucas pessoas, mas eu dentro de mim sorria, porque a gente podia ver o diamante. Você acha que o diamante, seu estado bruto, ele é sujo, é uma pedra linda, mas está sujo, está cheio de defeitos ainda. Para que ele possa ficar no seu apogeu da beleza, ele tem que ser lapidado, assim, cortado. E vocês sabem que é o minério mais resistente que existe. Então até as próprias limas que lixam o diamante são compostos de outras partículas de diamantes mais resistentes para fazer esse processo. Aí, como se não bastasse, depois do corte vem o polimento, e aí ele ia ilustrando tal. E no final da mensagem ele disse assim: nós somos diamantes brutos das mãos de Deus, tirados da terra, mas precisamos ser lapidados, para que um dia, depois de prontos, no primeiro momento que a luz do Senhor brilhar sobre nós, possamos refletir essa luz intensamente. Eu falei: pastor, que mensagem maravilhosa. Olha, irmãos, para a glória do Senhor eu digo isso. No portão, ele disse assim, pegou os esboços, e falou: ai, eu dedico para você essa mensagem. Irmãos, eu fiquei assim: para mim, pastor? Ele falou: é, para você, filho. Fiquei assim, mas... Ele falou: eu dedico para você. Irmãos, o meu coração quase explodia. Eu sou um diamante de Deus? Eu quero te dizer, filho, você é um diamante do Senhor. Você é um diamante de Deus. Deixa eu dizer, nós não temos luz própria. Se você acha que você tem luz própria, eu sou muito bom, você está fazendo um papel errado. O diamante, ele não tem luz própria. Quando ele está lá no meio da terra, ele não brilha. Por quê? Ele só reflete luz. Ele reflete luz nos brincos das mulheres, nos colares. Senão, qualquer fração de luz que atinja um diamante, ele reluz. E quanto melhor ele é, mais luz ele transmite. Por isso que as mulheres amam tanto. É por isso que elas gostam de ganhar essas coisinhas cara para chuchu. Mas, no entanto, ele não tem luz própria. Ele precisa de luz externa. Assim somos nós cristãos. Que luz que iluminamos? A luz de Jesus. Esse garoto aqui, amados, ele é um diamante que foi lapidado pelas mãos do oleiro, do ourive supremo. E agora ele estava pronto, mesmo sendo jovem, a transmitir a luz dele. Amado, olha, você é um diamante de Jesus. Não se permita ser colocado debaixo da cadeira. Não se permita com que o pecado tire a sua luz. Não se permita, porque eu ouso de dizer para você, você nasceu para brilhar a luz de Jesus. Aonde você for, na sua casa, na sua família, no mercado de trabalho, na escola, porque Deus te escolheu como luz desse mundo e sal dessa terra. E aqui esse garoto, então, Deus fala e o chama, mas ele não conhecia a voz de Deus. Mas o coração dele era de Deus, mas ele não conhecia o som das expressões de Deus. Presta atenção, meu amado irmão. Eu não sei como é isso, mas o coração de Deus, ele pulsa, ele bate. Uma pessoa que sabe ouvir a voz de Deus, consegue ouvir o som do batimento do coração de Deus. Muitas vezes, Deus não precisa falar conosco, mas nós nos sentimos abraçados por Deus e sentimos o pulsar do coração de Deus a nos envolver. Sentimos então seguros,
como uma criança no seio da sua mãe. Porque Deus, muitas vezes, não há necessidade de falar de forma audível, basta sentirmos na nossa alma. E esse garoto então tem a sua primeira experiência. Deus fala com ele a primeira vez, ele vai até ele, presta atenção nesse sentido. Ele vai até ele, você me chamou? Não, filho, volta a dormir, ele volta. Segunda vez, você me chamou? Não, volta a dormir. Terceira vez, você me chamou? Peraí, ele estava lá no tabernáculo. Opa, tem alguma coisa. Presta atenção nesse detalhe que eu quero falar. Ele estava notando as manifestações de Deus. Certo ou errado? Ele viu. Deus está agindo. Amado, olha, ver Deus agir, qualquer besta vê. Entendeu? Ver Deus agir, qualquer idiota vê. Aqui, ó, um sacerdote mudo, surdo e vendo. Eu acho que é Deus, hein? Ó Deus, que está entrando aí. Ai, meu Deus do céu, é Deus. Qualquer besta vê, até a mula falou para o profeta Balaão, entendeu? O agir de Deus, qualquer um vê. Por quê? Porque quando Deus faz algo, Ele faz tinir os ouvidos. Até o diabo vê Deus agir. Ih, Deus está agindo aqui, ai meu Deus do céu. Entendeu? Não se surpreenda, tem crentes que falam, eu estou vendo Deus agir, e como se eu estou participando. Não, ver Deus agir não quer dizer que você participa. Caifás viu Deus agir, Anás viu Deus agir, Herodes viu Deus agir, mas eles não se colocaram à disposição de Deus. Presta bastante atenção nisso, filho. Ver Deus agir não significa que você está tendo o consentimento de Deus. Pelo contrário. Cuidado, porque muitas vezes o que interessa é saber se aquele que age sorri para mim e para você. Aquele que age me abraça e me consente. Aquele que age acorda comigo e dorme comigo. Aí sim tem sentido. Caso contrário, não tem sentido nenhum. Ele aqui viu, pela experiência, pelo tempo. Irmãos, olha, deixa eu dizer uma coisa aqui, sabe? Eu ao longo desses 20 e poucos anos como cristão, eu faço agora 18 anos que eu estou cuidando dessa igreja, fiz 16 anos de pastorado. Presta bastante atenção. A coisa mais fácil que ter é micagem de crente de Jesus. Como é fácil, os irmãos, ser teatral. E detalhe, engana bem, porque já fui enganado muitas vezes. O biotipo crentez, entendeu? Linguajar evangeliquez, entendeu? Irmãos, é tão fácil. E tem vezes que a gente realmente se confunde e dá crédito para joios e mata alguns trigos. Porque muitas vezes entre nós tem alguns Jacós de Jesus que vivem uma vida que a gente fala, misericórdia. E amanhã ele é um Jacó de Jesus, entendeu? E muitas vezes aquele que veste uma vestimenta de religiosidade, a gente acha que ele é uma bênção e muitas vezes não tem nada de tão significativo. Amado, guarda isso no seu coração, ver Deus agir não diz muita coisa. Mas agora vamos ao que interessa. Porque o que eu quero falar é sobre esse garoto que se tornou alguém sensível a Deus. E ele se tornou profeta de Deus, sacerdote de Deus e juiz de Deus. Nota, amados. Nota. Sacerdote, profeta e juiz de uma nação, um garoto. E a palavra de Deus fala algo lindo lá em capítulo 3, do versículo 19, que crescia Samuel, o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as palavras dele caiu por terra. Aleluia! Uma vida de extrema dedicação e empenho, uma vida de entrega. Nenhuma palavra daquele homem caiu por terra. Quer conhecer o homem de Deus? A palavra dele não faz curva. Ele fala sim, é sim, ele fala não, é não. Não tem meia não tem meia palavra, não tem somebody love. Ele é um homem certo, íntegro. Irmãos, uma coisa que me revolta entre os crentes é a mentira. Irmãos, eu trabalhei na bolsa. Lá nós assinávamos de lápis. Lá o que o homem dizia
estava falado. Nós fazíamos negociações de milhões, e era assim, ó, está fechado. Está fechado, aí depois, mas não fechou. Não, fechou sim, seja homem. E muitas vezes entre crentes, pastores mentirosos, esses homens vão se ver diante de Deus. Queridos, a palavra de Deus diz isso. Na cultura judaica, amados, porque o judeu ele é tão extremista com essa questão? Porque as palavras deles são a vida deles. Deus te chamou para isso, amado. Para que a luz reluza por você, você tem que ser firme. Firme. Uma pessoa que diz e que cumpre. Amém, igreja? E lá no pregão, quando alguém errava, no máximo que dava para fazer, está aqui o Ed, que era um dos supervisores lá das negociações. A gente falava, ó, você pode abrir para mim, porque eu errei. Eu vou ver. Ah, você errou? Ah, tá. Vamos ver se a gente tem um negócio. Aí muitas vezes, acertar, muitas vezes não. Pessoas eram demitidas por causa disso, prejuízos exorbitantes. Era horroroso. Mas a gente assinava de lápis. Era ou não era, Ed? De lápis. E muitas vezes, entre crentes, precisa de contratos, tinta, papel. Irmão, não. Isso não é cristianismo. O cristão, quando ele começou nessa nação a ter expressão, lá na década de 20, de 30, até da década de 50, ele era visto como uma pessoa de valor. Não, pode contratar, ele é crente. O crente não bebe, o crente não fuma, o crente não mente, porque é um homem de Deus. E hoje, que vergonha. Vamos não falar dos outros, vamos nos reposicionar. Amém, igreja? Então, esse garoto, ele se tornou tudo isso, e detalhe, se manteve assim por toda a sua vida. 1 Samuel 25:1 diz que Israel todo chorou com a morte dele. Por quê? Porque ele era um garoto de peso, de conteúdo, de caráter, de valor. Eu quero citar rapidamente as características desse jovem, porque é isso que nos interessa. Eu não quero gastar tempo aqui falando com vocês de sacerdotes mudos e surdos, mas eu quero falar de crianças prontas a obedecer. Você quer ser uma criança pronta a obedecer ao Senhor? Eu tenho certeza que Deus vai te fazer ter visões maravilhosas. A primeira característica dele, para que Deus se revelasse a ele, era uma pessoa que amava a palavra de Deus. Ele amava de uma forma misteriosa, porque a gente vai ver na vida dele que tudo que Deus disse para ele, ele cumpriu. Tudo que Deus disse para ele fazer, ele fez. Tudo que Deus disse para ele realizar, ele realizou. Por quê? Porque ele amava. Aleluia! Quer ser alguém disposto a transmitir a luz do Senhor? Ame a palavra de Deus. Ame a palavra de Deus. Confie nela. Nesse primeiro ponto eu quero simplesmente concluir dizendo: confie no caráter de Deus, você jamais vai se arrepender. Talvez você confiou no caráter de muita gente, até gente boa, e se frustrou. É pessoas, amados. Tenha compaixão. Mas eu posso dizer, dedique a tua alma na palavra de Deus. O caráter de Deus você vai jamais se arrepender. Segunda coisa, olha só. Por que eu digo isso? Ele ouviu a primeira vez, ele fez o quê? Ele se levantou. Por quê? Porque ele estava aprendendo a ouvir a palavra de Deus. Segundo lugar, obediência genuína. O que ele fez na madrugada? Se levanta. Ele era obediente. Ele podia dizer, esse velho chato, gordo, porque a Bíblia fala que Eli era um sacerdote gordo, pesado. E aí fala assim, esse hamburgão está me chamando aí de noite. O que está fazendo aí? Por quê? Aliás, o que ele tem que fazer na minha vida? Né, esse presuntão aí, o que está fazendo aí? Pô, eu não sou filho dele, eu sou de Deus. Já viu esse? Que fala assim, não vem falar comigo não, eu obedeço só a Deus. Irmão, se você não sabe obedecer os seus pais, mulher, ouça o que eu estou te dizendo, se você não sabe obedecer o teu marido, vem cá você, se você não sabe obedecer o teu patrão, o seu pastor, você jamais saberá obedecer a Deus. Amados, a obediência não é um castigo, a obediência é uma bênção. É uma bênção. Pastor, eu não consigo obedecer. Expulsa esse cramunhão em nome de Jesus, amém?
É verdade, porque não tem outro caminho. Você vai ter um péssimo legado, é um cramunhão, para não dizer outras coisas. Terceiro lugar, em segundo lugar, ele tinha uma obediência genuína. Ele se levantava e ia lá uma, duas. Ai, meu Deus, papai, de novo. Papai, estou cansado, papai. Eli, você me chamou ali. Estou aqui. Não, volta a dormir. Terceiro lugar, ele tinha disponibilidade. Ele só não obedecia. Ele era disponível. Lembra? Mamãe ia trazer as túnicas, estava pronto lá. Agora, Deus fala com ele, está pronto aqui, é disponível. É disponível. Quer conhecer o homem de Deus? A agenda dele dá prioridade para as obras de Deus. Agora, deixa eu te dar uma palavra de consolo aqui. Você não vai fazer tudo, viu? Você vai fazer algumas coisas na obra de Deus. Não pense que você vai abraçar o mundo. Deus não te deu o mundo para você abraçar. Deus vai te dar uma missão numa igreja. E por meio dela, Ele vai te usar. Amém? Jesus não viajou por todas as nações pregando o Evangelho. A missão dele era pregar em Jerusalém. Jesus possivelmente nasceu em Israel, foi no máximo para o Egito e nunca mais foi para lugar nenhum. E hoje a gente está aqui no Brasil, 2000 anos depois, ouvindo dele e o amando. Amém? Não queira abraçar o mundo, mas lembre-se, todo projeto de Deus nasce da igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Eclesia do Mestre, o ajuntamento do Senhor. Pastor, e os autônomos? Deixem os autônomos. Ore por eles para que eles se membrem numa igreja. Porque eles estão sozinhos. E com certeza sem a cobertura espiritual. Todos nós precisamos estar centrados e arraigados numa igreja. Amém, igreja? Ele era disponível com o tabernáculo. Ele estava pronto. E ele estava disposto a servir. Quarto lugar, compromisso. Como se não bastava ser obediente, disponibilidade, ele tinha compromisso com a verdade. Se você for ler o restante do texto, no dia seguinte, ele pergunta para Samuel, Samuel, o que Deus mandou? O que Deus te falou? Era Deus, não era Samuel? Ele era tão, sabe, ele vai para lá para receber o salário dele, entendeu? Sabe aquele lá que está lá no, é minha profissão, se eu sair dali, o que eu vou fazer? Passar fome? Irmãos, é odioso sacerdotes que fazem da sua vida uma profissão. É odioso, porque a gente tem que amar intensamente. Se não for pelo amor, de nada vale. O ministro merece ser bem cuidado sim pela igreja, mas não por troca, moeda de troca. O pastor é chamado, é vocação, é eleição divina. Ele se entrega e não se corrompe ou se vende. E aqui ele demonstra o que? Um compromisso com a verdade. Porque ele pergunta no dia seguinte, o que ele disse para você? E ele, ele tenta fugir, mas ele fala, olha, o que ele disse é o seguinte, Deus vai fazer uma limpeza na tua casa. Porque ele mandou você corrigir teus filhos e não corrigiu teus filhos. Então Deus manda te dizer que, acabou o tempo. Mas na realidade, Deus ainda estava dando a última chance para ele ir. Porque, irmãos, quando Deus fala, Ele está dando as suas sentenças. E ele ainda teve tempo de se arrepender, de corrigir os filhos e não o fez. E aí então, só então, veio o castigo de Deus a esse garoto. E quinto lugar, ele era uma pessoa extremamente voltada a divulgar o reino de Deus. Um proclamador do reino de Deus. Esse era o compromisso dele, a dedicação dele, falar de Deus, viver para Deus, e não somente para o tabernáculo. A vida dele era se encher sim no tabernáculo, servir as pessoas no tabernáculo, porque a igreja, amados, presta atenção, ela tem essas duas funções. Ela é um hospital que cura os feridos que chegam, mas ela é um quartel-general que prepara os soldados para a batalha lá fora. Amém, igreja? Muitas vezes você, soldado ferido, não precisa do hospital e do bálsamo do Senhor.
É ou não é? Aí Deus vem e te cura, para quê? Para você ir lá fora militar na causa do Senhor, amém? E em sexto e último lugar, o que mais marca nesse jovem garoto adotado, criado num outro habitat, mas lapidado pelas mãos do Todo-Poderoso, o quê? Que ele tinha visão do Deus vivo o tempo todo. Ele sabia que Deus estava agindo sobre ele. Ele sabia que ele foi fruto de um milagre de Deus. Ele sabia que Deus estava no controle de todas as coisas. Ele tinha visão de Deus. E quando eu falo isso, eu quero resumir numa simples frase. Porque ele não só teve visões boas, ele teve momentos horrorosos na sua vida, onde Saul queria muitas vezes até ir contra ele, mas ele sabia, Deus está agindo, eu tenho visão de um Deus todo-poderoso. Filho, quero te dizer, tenha essa visão no seu coração. Deus não abandonou você. Guarda essas palavras, ame a palavra de Deus, obedeça a ela de forma genuína, tenha disponibilidade para Deus, tenha compromisso com Deus, seja um proclamador do reino de Deus e tenha a visão de Deus. Deus está no controle da nossa vida, Deus está no controle da nossa igreja, Deus está no controle da nossa cidade, Deus está no controle dessa nação, Deus está no controle desse país, do mundo, e sempre o será, porque Ele é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Creia nisso e se entrega a esse Deus, confie no caráter de Deus. Sabe por quê, queridos? Quando você realmente sabe acomodar essas verdades na sua alma, os seus ouvidos serão abertos. Lembra que a palavra do Senhor era muito rara, mas depois de Samuel a palavra do Senhor não foi mais muito rara. Depois de Samuel a palavra do Senhor foi constante. Ele escreveu, se bem dizer, tem 2 livros da Bíblia dedicados a esse homem, 1º e 2º Samuel. Por quê? Porque a palavra do Senhor não passou a ser mais rara. Ele foi o último juiz de Israel, e aquele que ungiu o primeiro rei Saul, e o segundo e o maior rei Davi. Profetizou para aquela nação, legislou aquela nação. Por quê? Porque a palavra de Deus na vida dele não foi mais rara. E quando a palavra de Deus na nossa vida não é mais rara, as visões de Deus também não se tornam ausentes, elas são constantes. A gente vê Deus agindo, vê Deus libertando, Deus levantando, Deus fazendo justiça, Deus ampliando reinos, Deus estabelecendo a sua vontade, porque Ele é o Senhor da história. A luz do Senhor brilha por nosso intermédio, a luz de Deus. Basta a gente ser lapidado nas mãos do Senhor, basta a gente deixar ser moldado, porque Deus vai fazer com que a palavra dele não seja mais rara e nem as visões tão ausentes, mas vai se tornar a palavra presente, visões constantes para a glória do Senhor. E hoje eu quero te desafiar aqui, irmãos, como vai o seu coração? A palavra do Senhor tem sido rara para você? Deus tem falado ao seu coração? Deus tem ministrado a sua vida? Olha aqui, deixa eu te dar um desafio da minha alma, das minhas entranhas. Quando eu não estou chorando na presença do Senhor, eu paro e me pergunto, por que já faz tanto tempo que eu não estou chorando diante do meu Deus? Opa, tem alguma coisa errada comigo. Não é que a gente tem que chorar sempre, não é isso. Mas aquele choro da alegria, do quebrantamento é maravilhoso. Assim como o choro do arrependimento, a gente tem que chorar mesmo. Mas esse choro é um pouco amargo, porque a gente cometeu algumas mazelas, pisamos em algumas jacas. Mas como é doce o choro da visitação da presença do Senhor. Agora, toda vez que Deus nos visita, a gente chora? Claro que não. Mas a voz de Deus é inconfundível. Amém, igreja? É ou não é? Eu quero te desafiar nessa noite, como vai a palavra de Deus na sua vida? Tem sido rara? Você só ouve Deus quando vem para a igreja? Graças a Deus, porque pelo menos na igreja está tendo a palavra dele. Mas Deus não quer somente isso. Deus quer a palavra dele na igreja. Deus quer a palavra dele no seu coração. Deus quer a palavra dele na escola. Deus quer se revelar durante as madrugadas. Deus quer te ver e se revelar a você. E falar no mais profundo do seu coração. Quando isso é restaurado, quando esse ardor acontece, as visões de Deus começam a aparecer. Sabe por quê? Porque a gente começa a ver o invisível, começa a ver Deus agir, começa a ver com esperança, começa a saber que Deus está no controle da nossa história. Como vai as visões? Você vê o que? A igreja de que forma? Você vê o Brasil de que forma? Você vê a sua família de que forma? Ah, não tem jeito? Te faltam visões de Deus.
porque está ausente a palavra de Deus. Nessa noite faça uma oração comigo dizendo: Deus, eu preciso da tua palavra frequente no meu coração. Deus, eu preciso das tuas visões na minha vida. Deus, eu preciso de enxergar os céus abertos e ver anjos descendo, subindo, ver a tua intervenção, porque eu sei que tu és real. Meu irmão, eu quero te desafiar nessa noite a você, sabe, fazer essa oração, não somente aqui agora, mas durante toda essa semana, e dizer: Deus, eu não quero viver sem ter esses insights da tua palavra. Eu quero ser alguém que a tua palavra entra dentro de mim, frutifica da minha vida, e eu me aposse dela, e eu ore por ela, e eu lute em favor dela, e eu veja as tuas promessas se cumprir na minha vida. Quer fazer essa oração comigo hoje? Quer ver a palavra frequente? Quer ver as visões? Então eu te desafio, onde você estiver, se colocar de pé, que eu quero orar com você em nome de Jesus.